Posso começar esse vídeo trazendo uma afirmação polêmica? Se eu contar para você que eu não acredito que a maioria das empresas tem um problema de produtividade, você confiaria em mim? Bom, então vamos lá. Eu já venho falando há bastante tempo que uma pessoa ocupada é diferente de uma pessoa produtiva. E se eu falar para você que essa minha análise, ela também se reflete para as empresas, você acreditaria? Prazer, se você não me conhece, eu sou a Ana Souza Jensen e aqui nesse canal eu falo sobre operações, sobre tecnologia e te ajudo a sair do caos operacional e encontrar clareza na sua operação, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você lucre. Bom, gente, como eu comentei há pouco tempo, eu venho falando isso há muito tempo, né? Ser produtivo não é igual ser ocupado, né? O ser ocupado não é igual ser produtivo. E, gente, isso se reflete nas empresas. E por que eu falo isso, gente? Após analisar muitas empresas e trabalhar em muitas operações, o que eu posso colocar para vocês é o seguinte: quase nunca é um problema de produtividade. Na grande maioria, quase nunca. Obviamente, toda regra tem exceção. Mas a maioria das vezes, a gente está lidando com um problema de complexidade. E muitas empresas acreditam que sair contratando mais pessoas pode ser a solução para o problema. E você quer saber por que eu acho que aumentar a quantidade de pessoas não resolve esse problema? Porque se a gente tem um problema de complexidade, colocar mais pessoas, a gente vai ter o quê? Mais reuniões, mais cobranças, mais atrasos, mais pessoas, mais ferramentas, né? Aumenta tudo. E curiosamente, gente, quanto mais a empresa cresce, mais lenta ela se torna. Você já parou para pensar isso? Alguém aqui já trabalhou em multinacional? A velocidade é outra de uma empresa muito pequena. Se isso aconteceu com você, né, se já aconteceu, continua aqui comigo, porque eu quero compartilhar com você uma coisa que me levou anos até eu perceber. E aí, quando eu comecei a analisar, eu vi que tinha um padrão por trás disso. Há alguns dias aí, eu participei de uma reunião de quase 2 horas. E no final, o CEO respirou fundo e falou uma frase clássica. Qual que era a frase? Precisamos acelerar. Uhum. E a sala, gente, ficou em silêncio. E por que aquele silêncio, né, é constrangedor? Porque ali, gente, ninguém estava procrastinando. Ali ninguém estava desmotivado. Ali ninguém era incompetente. Ninguém estava no corpo mole, tá? E mesmo assim, a empresa, ela continua lenta, né? Quando a reunião terminou, na minha volta do caminho para casa, eu fiquei pensando nisso. Por que isso acontece, gente, com tanta frequência? Eu não sei vocês, mas eu ouço isso muitas vezes. E depois de muitos anos trabalhando com projetos, trabalhando em operações, eu comecei a fazer, sabe quando você vai buscar na sua memória para falar, caramba, onde já ouvi isso? Né? Quais são os fatores? Porque, gente, se você trabalha com operações, uma coisa que você precisa aprender é a consultar, né, o seu histórico, o seu passado, entender onde aquele problema já aconteceu. E o que eu percebi é que na maioria das vezes não é porque a empresa contrata pessoas erradas. Na grande maioria das vezes, gente, quando você começa uma empresa, você começa como? Com 10 pessoas. Todo mundo se fala. Já falei nisso até em vídeos anteriores. Todo mundo se fala, os processos são muito mais enxutos, né? As pessoas ficam operando ali na amizade, trabalham, muitas vezes nem tem processos, tá? Mas consegue entregar até com qualidade. Só que a partir do momento que a empresa cresce, o nível de complexidade aumenta. E aumenta por quê? Prazos. Então, antes, se eu tinha um fornecedor eu vendo camisa, e esse fornecedor me entregava a camisa em uma semana, a partir do momento que eu preciso de uma grande quantidade, ele não vai me entregar mais em uma semana.
esse prazo aumenta. E aí, esse prazo aumentando, vai vir uma quantidade maior, eu tenho que ter um estoque maior. Então, toda a complexidade de uma empresa, quando ela cresce, ela aumenta, né? E aí é super importante que a gente comece a pensar. Eu vi uma frase esses dias que eu amei, que é assim: toda empresa cresce duas vezes. Cresce no faturamento e ela cresce também na complexidade. E qual que é o nosso problema? A gente quer continuar, né, operando como operava com 10 pessoas. A gente quer faturar como se tivesse 1.000 pessoas, mas a gente quer operar como se a gente tivesse 10 pessoas na empresa ali gerenciando. E isso muda tudo, gente. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma cidadezinha. Essa cidadezinha, ela foi criada, ela foi construída para ter até 50.000 habitantes. Beleza? Show de bola. Agora imagina que passaram alguns anos e essa cidadezinha já está com 500.000 habitantes. Parou para pensar? As ruas, elas continuam as mesmas. Os cruzamentos são os mesmos. Os semáforos são iguais. O que acontece, gente? Algum chute? Sim, trânsito, né? Congestionamento. A quantidade de carros, né? Começa a faltar água na cidade. Tem picos de energia. O trânsito é muito grande, né? Agora vamos fazer outra coisa? Em vez de ser cidade, imagina uma empresa. Troca o carro por pessoas, né? Troca as ruas por processos. Entende como tudo precisa ser ajustado? Senão o caos, ele é anunciado. Esse caos vai acontecer, né? E aqui, gente, está um dos maiores erros que eu vejo os líderes cometendo. Eles começam a desacelerar. A empresa está crescendo e ele vai desacelerar. Como que ele desacelera, Ana? Não faz sentido. Sim. Sabe o que ele faz? Em vez de resolver o problema de complexidade que foi criado, ele contrata mais pessoas, achando que ter mais pessoas vai melhorar aquela situação. Em algumas hipóteses, pode sim resolver, mas a grande maioria não, gente. A grande maioria vai deixar a empresa ainda mais lenta, gente. Primeiro que assim, você precisa ter pessoas para treinar. Você precisa de processos claros, a pessoa tem que saber se virar. Porque senão é como se essa cidadezinha que tivesse agora com 500.000 pessoas, você colocasse mais carro para resolver o problema do trânsito. Deu para imaginar como é que ficaria, né? Então, isso só aumenta. Só que ninguém percebe esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa acontece aos poucos. Ela não acontece de um dia para a noite, né? E aí existe, né, essa frase que eu comentei, né? Toda empresa, gente, olha, pensa nisso, guarda isso. Toda empresa cresce duas vezes, né? Uma no faturamento e uma na complexidade. Cresci no faturamento, olha a complexidade, porque a conta um dia vai chegar. Ah, eu preciso mexer na hora? Talvez não, mas vá fazendo pequenos ajustes, porque assim, a complexidade de uma operação que cresceu muito rápido ou que está crescendo, gente, aumenta. É a historinha da cidade que eu acabei de contar, tá? Então, o que eu quero começar a colocar para vocês é que as pessoas tiram essa crença da cabeça que o problema não está na equipe. A gente precisa olhar o quê? A complexidade que foi gerada dentro daquela empresa. Gente, e eu estou falando disso de empresas, por exemplo. Eu já trabalhei em empresas e eu já participei. Você pega assim multinacionais, você pega empresas gigantescas que opera ainda com um banco de dados em Excel, gente. Usa Excel como um banco de dados, que não tem um banco, às vezes usa informação chega por e-mail, sabe? São coisas tão simples assim, papel de pão, sabe? E você pensa assim, ah, não, isso só acontece na empresa pequena. Não, empresa grande também acontece isso. Então, por quê? Porque trabalha da mesma forma que trabalhava quando era pequenininha. E aí, eu tenho outra notícia. A gente está falando que a gente está na era da IA. Agora, eu estou vendo muita gente no LinkedIn falando isso, que eu já venho falando há mais de ano. Né? Quem me acompanha no LinkedIn sabe, né, que eu falo, né, colocar IA sem ter processo é só acelerar o caos. Eu falo isso muito no LinkedIn. E a IA vai fazer isso. A IA, gente, ela acelera esse caos. Se você não tem processos bem desenhados, ela vai acelerar. Quem tá bonitinho, não, ela voa, vai te ajudar a voar, sabe? Ela só acelera o que já existe, gente. O que não existe, ela não vai acelerar.
Então, se a sua operação é inteligente, ela vai crescer com a ajuda da IA, né? Se a sua operação é caótica, gente, sinto muito, ela vai acelerar esse caos, tá bom? Se você chegou até aqui, né, eu quero te deixar uma pergunta, gente. Qual foi a última vez que você parou para analisar se a sua empresa está realmente crescendo, ficando eficiente, ou se a sua empresa tem um monte de tudozinhos, um monte de coisa que só te deixa ocupado, né? Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar muito e gerar velocidade. Eu tenho a impressão de que essa vai ser uma das conversas mais importantes para qualquer líder nos próximos anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de reflexão, né, sobre crescimento, liderança e operações, se inscreve aqui no meu canal. Na próxima semana, eu quero falar sobre uma ideia que parece contra-intuitiva, né, mas ela tem muito fundamento, né? Porque, olha só, se você está passando por isso, por que contratar mais pessoas pode deixar sua operação mais lenta? Ou vou mudar a frase? Por que contratar mais pessoas pode deixar a sua empresa mais lenta? Tá? Até o próximo vídeo, pessoal.